Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Clínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7 horas em ponto, bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é sexta-feira, 19 de julho de 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão do tempo é de tempo nublado, com máxima de 23 graus, mínima de 15, garoazinha pintando de vez em quando, no momento 15 graus em Campos. Condenado no Meninas de Guarulhos é nomeado na Câmara. Sentenciado a 25 anos de prisão por prostituição infantil, é chefe de gabinete na Casa do Povo. Inauguração na Penha. Escola ganha prédio para os alunos do pré-escolar. Garotinhos sem restrições. A novela da tornozeleira continua. Mais um capítulo no Tribunal de Justiça. E para a investigação, os vereadores da CPI vão à sede da Fundecam. Templos na mira. Criminosos arrombam igreja matriz de Itaperuna. No esporte, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva reduz a punição ao presidente do Americano. E Irmãos da Solidariedade, o grande trabalho de Fátima Castro, completa 31 anos de serviço. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site www.folhafm98.com.br ou pelo aplicativo de Android ou iOS, pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Arnaldo, bom dia. Vamos comentar alguns desses assuntos. Não podemos deixar de comentar, lógico, essa matéria principal da Folha de hoje, a manchete do jornal: condenado no Meninas de Guarulhos, nomeado na Câmara. Estranho, né? Marco Antônio, é uma situação complicada, né? Bom dia para você, bom dia ao Beto, bom dia ao Douglas Leonardo, já aqui com a gente para a entrevista no próximo bloco. Sobretudo, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Essa nomeação, Marco, eu vi ontem, um pouquinho antes de vir para cá, para o programa de ontem, a nomeação do Thiago Calil, um nome conhecidíssimo na política campista, até porque já foi condenado lá em 2008, ele foi condenado num processo decorrente de 2008, da Operação Cinquentinha, uma operação que envolvia ali a compra de votos lá em Venda Nova com relação à compra de votos por R$50 para a então candidata Rosinha Garotinho. Chegou a ser preso nesse escândalo da Cinquentinha. Depois o Thiago aparece de novo em um escândalo ainda maior, né, não querendo fazer prévio julgamento de ninguém. Tem vários réus aí, inclusive réus que a gente tem uma boa relação no caso do Meninos de Guarulhos. Ainda cabe recurso em segunda, em terceira instância, mas ele chegou a ser preso. É a primeira foto que a gente tem aí do dia que ele foi preso após a condenação nesse caso do Meninos de Guarulhos. Pois bem, aí eu saí aqui do programa ontem, esse clima mais frio, né, rapaz? A gente consegue dormir um pouquinho mais de dia, né? Saí tarde, aí só no final da tarde que eu fui chegar à redação da Folha. Cheguei à redação da Folha por volta de 4, 5 horas ontem e fui noticiar esse fato. Nenhum outro site se atentou ao nome de Thiago Calil como chefe de gabinete de Paulo Arantes. Paulo Arantes entrou após condenação de Oséias, posteriormente a condenação de Geraldinho Santa Cruz. Ele, como terceiro suplente do PSDB, assumiu a cadeira na Câmara de Vereadores e está na base governista, na base do governo Rafael Diniz. Quando eu vi o nome do Thiago Calil, um vereador governista, sinceramente eu achei muito estranho. Mesmo se fosse um vereador de oposição, acho que alguém poderia ter dado um toque, porque é um desgaste até mesmo desnecessário, né? Um desgaste desnecessário. Altamente desnecessário. Justo. Aí, quando eu passei isso para Luísio, passei que eu tinha essa informação para Luísio, Luísio, não, vai lá, publica logo, antes da gente começar a nossa reunião de pauta, que a gente faz rotineiramente, vai lá, publica isso logo e eu vou correr atrás de outras informações. Por quê? O vereador Jorginho Virgílio, que hoje é mais citado por liderar a CPI da Fundecam, ele também fez um projeto de lei anterior que impedia a condenados em segunda instância de assumir um cargo tanto na administração municipal como na Câmara, por óbvio, até porque é de onde saiu o projeto. O que acontece?
Legalmente, o Thiago não tem impedimento nenhum de assumir a Câmara. O vereador Fred Machado, está na coluna Ponto Final de hoje, o vereador Fred Machado, ele diz que ele chegou a alertar o Paulo Arantes que a nomeação do Thiago Calil poderia ter um desgaste junto à sociedade. O Jorginho, da mesma forma, disse que poderia ter um desgaste. Os dois entraram num consenso, embora tenham sido ouvidos separadamente, os dois tiveram um consenso de que pode haver um desgaste junto à sociedade, mas que não há nenhum impedimento nessa nomeação, porque a condenação é em primeira instância. No caso da Cinquentinha, chegou a ter condenação de colegiado, mas já prescreveu. Foi um crime de 2008, já prescreveu, então a pena, né, ele estaria limpo aí agora dessa pena. No caso do Menino de Guarulhos, a condenação é de piso, é de primeira instância, todo mundo sabe aí o tanto de envolvido que tem nesse caso, todo mundo sabe a gravidade desse caso que é para a história de Campos. Eu acho que é um caso emblemático para a história de Campos, mas a condenação é de piso, então nada o impede legalmente de assumir esse cargo. É bom deixar isso claro, né, para que não tenha aí nenhuma contestação com relação à Câmara de referendar essa nomeação. Não há impedimento legal. Agora, moralmente, né, aí é aquele questionamento. Pois é, a música do Roberto Carlos, tudo que é bom é proibido e moral engorda, né? E pois essa nem engorda, né? Porque, aliás, o Calil não precisa nem engordar mais, né? Porque já é cheinho, né? Mas é imoral. Pois é. Aí, quando o Paulo Arantes foi contestado também pelo Coluna Ponto Final, né, o vereador Paulo Arantes foi contestado, ele mesmo fala que essa questão de moral é muito subjetiva. Né? Em outras palavras, o que ele fala é que essa questão de moral é muito subjetiva, então... Depende da moral de cada um que está analisando. E ele diz que ele tem uma boa relação com a família Calil, lá em Venda Nova, e que ele é de lá também, o reduto eleitoral dele é aquela área, e ele tinha prometido ao Thiago essa vaga de chefe de gabinete, que ele estava sem esse chefe de gabinete, e aí aconteceu essa nomeação. Eu acho que a repercussão disso ainda vai ser muito maior, né? Eu não consegui ainda ver o Diário Oficial de hoje, mas eu acredito que isso ainda pode repercutir, inclusive isso ainda pode repercutir nos próximos dias. Inclusive a Folha deixa bem claro aqui na primeira página que a nomeação não é ilegal. Não, ilegal não é. Não é ilegal. A chamada está aí. Aí qual é o final da chamada? Mas seria moral? Pois é. Não, é isso mesmo que nós estamos conversando. Isso me lembra, Arnaldo, uma história de um sujeito que disse assim, discutindo com o outro, falando sobre o caráter, e o outro, você está dizendo que eu não tenho caráter? Eu disse, não. Você tem, agora é diferente do meu. Não, é aquela discussão que a gente teve aqui, Marco, outro dia, quando a gente falava sobre a investigação, por exemplo, do filho do Bolsonaro. É a mesma coisa. Né? É legal... Ilegal ou não é? Hoje o advogado Felipe Drummond, por exemplo, está aí na primeira página também, ele chama dizendo que a decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, é totalmente legal. É a única decisão correta de suspender as investigações. Mas peraí, por que pedir para suspender? Aí você cria uma certa desconfiança. É aquela questão da legalidade e da moralidade. E aí começa infelizmente, Arnaldo, a gente vê isso, nós somos jornalistas, vemos isso diariamente nas informações, nas fake news ou não, a famosa teoria da conspiração. Nós vemos isso todo dia. A gente tem, inclusive, que ficar com a vassourinha, né? Joga para lá, joga para cá. Certamente. A gente porque tem que... já começou também dizendo que impedindo a investigação da COAF... Não, mas aí não é tão fake news não, sabe, Marco? Eu não sei se é isso que você queria concluir. Não estou dizendo que é fake news, eu estou dizendo que também pode ser uma certa paranoia. Já estão ligando até ao Glenn Greenwald. Não, aí também não. A COAF para não investigá-lo. Não, aí também já é demais. O que o Felipe traz até hoje, o advogado Felipe Drummond, que é articulista nosso de toda sexta-feira, traz até hoje no artigo dele, e é bom a gente ouvir opiniões divergentes para até a gente construir a nossa. E ele, no artigo dele, ele fala que é uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, já é um entendimento do TRF da terceira região, que não é nem o TRF nosso, nem o TRF lá da região de Moro, que é da quarta região, é o TRF da terceira região. Já há um entendimento de que não se pode, o COAF não pode compartilhar informações sem autorização judicial. E isso que o ministro Dias Toffoli está aplicando. Eu não concordo, né? Não concordo, mas não sou jurista. Eu acho também porque a investigação precisa desses dados. Eu não concordo, mas se há um entendimento que sejam entregues
os dados a órgãos que estão investigando e que se mantenham sigilo. Claro, né? claro, se mantenha o sigilo, sim. Exatamente. Mas só que a gente que é da imprensa, né? Porque, tipo assim, quem está sendo investigado, reclama muito do vazamento. Mas nós que somos da imprensa, para a gente cavar uma fonte também, é um trabalho gigantesco. Eu tenho uma fonte em uma cidade que não é daqui, não é a minha cidade, que é São João da Barra, lá eu tenho minhas fontes e todo mundo sabe disso. Acho que é muito claro, quem acompanha meu blog, o quanto que eu tenho minhas ligações com São João da Barra. Tem minhas fontes aqui em Campos, que a Folha abriu para mim. Mas eu tenho fontes em outras cidades dessa região que para cavar essas fontes foi um trabalho que nem sei como explicar. Esses dias eu perdi um furo de reportagem. Através dos anos. São anos para você conseguir uma fonte. Sabendo que você não adianta pensar que não vai vazar. Se o repórter tiver a fonte, vai vazar sim. Há uma relação muito forte de confiança entre fonte e repórter. Se fosse assim, o Nixon não teria renunciado. Tá doido? Watergate. Com a história do Watergate. E teve a história anterior também do Washington Post. Justamente. Na guerra. Bom, na verdade, Arnaldo, quando eu falei que poderia ser até uma teoria da conspiração, é por conta daquela acusação que surgiu de que foi comprada a vaga no Senado, na Câmara, pelo Green o Jean Willis, e que o Jean Willis estaria cobrando. Então, isso tudo não tem prova, mas é tudo especulação, muita especulação. Muita especulação. Disse-me-disse. Bom. Muita especulação. No cenário nacional, acho que nada chama mais atenção do que dois assuntos, Marco. A gente tem um tempinho para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Nossos ouvintes também acompanhando a gente. Dois assuntos que chamam muita atenção são: o primeiro, no meu ponto de vista, a indicação do filho do Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos, porque já está movimentando demais o Senado. A Andréa Sadi, eu acho que uma das repórteres de ponta da Globo, hoje ela está na Globo Aberta também, né? Eu a conheci na Globo News, né? Mas está na TV Aberta também. É porque ela casou, foi morar em São Paulo, aí só tinha vaga. Não, mas ela faz Globo News, ela tem um programa especial na Globo News, inclusive. Mas é uma repórter de ponta, tem essa questão de fonte, e ela falou ali do constrangimento que existe, porque existe um constrangimento duplo. Aprovar o filho do presidente como embaixador, e isso não tem muita gente constrangido com isso, mas existe o constrangimento ao contrário. Como que eu vou rejeitar o filho do presidente? Então é quase que eu escolho de Sofia ali, tá uma situação complicada. Isso. Tá uma situação bem citado a história do filme. Muito, muito complicada no Senado Federal. E também, no cenário nacional, uma outra coisa que movimenta muito hoje, no meu ponto de vista, ficou para quarta-feira, a gente citou aqui ontem, o anúncio da liberação do FGTS. FGTS, PIS, PASEP, né? Vai movimentar a economia de forma substancial, ainda que seja uma medida paliativa, mas vai dar um efeito muito forte. Foi o que eu falei com você ontem. Eu já calculei, provavelmente você, Beto, o Leonardo, que tiver, o dele também para calcular. Todo mundo já deu uma olhadinha de quanto tem lá em conta inativo para poder tirar, poder movimentar a economia. E ainda tem muitas empresas que pagam metade do 13º no meio do ano. Pois é, mas aí vai ser no aniversário, né? Então tomara que anuncie logo agora, que o meu aniversário é um pouquinho ali na frente, então vai dar tempo de pegar. O meu é hoje, Arnaldo. O meu é hoje. Parabéns, então, parabéns. O meu é hoje. Se pudesse sair hoje... Não, agora vai ficar pro ano que vem. Já retirei, já gastei. Bom, Arnaldo, essa história teve um desdobramento. O Rodrigo Maia disse o seguinte: meu pai, Rodrigo Maia sempre em cima do muro, meu pai nunca como é que é? Indicou um filho, mas já indicou muito parente. Essa do Rodrigo foi muito boa. Não, a ousadia do Bolsonaro é até interessante para a história, para o contexto histórico é interessante. Mas o Rodrigo Maia, eu não assisti, mas ontem, como eu falei, a gente faz essa reunião de pauta todos os dias. Ontem eu estava conversando com a Luísa, ele disse que assistiu a última entrevista do Rodrigo Maia à Globo News. O Rodrigo está saindo estadista de ponta, de fazer... Quem diria? Quando você fala em estadista, não quer dizer que seja bom, não. É que ele sabe jogar o jogo. Claro. Ele sabe jogar o jogo como ninguém. A aprovação da reforma da Previdência, do texto base da reforma da Previdência, deve-se exclusivamente à articulação de Rodrigo Maia na Câmara.
Teve a pressão popular, teve o pedido do presidente, mas na Câmara, no jogo jogado ali dentro, liberação de emenda, e que você vai conversando, o Rodrigo Maia está saindo assim, um nome muito forte dentro do cenário nacional. Vai perder isso, certamente, porque ele não vai poder ser presidente da Câmara no próximo biênio, até porque já vem aí, ele substituiu o Cunha no mandato tampão, assumiu um outro mandato, assumiu agora outro, então já não tem mais jeito. Agora ele vai ter que passar para alguém. E provavelmente vai indicar o próximo presidente da Câmara e vai ter ali um poder muito forte na mesa diretora. O famoso Eminência Parda. Sua Eminência Parda. Justamente. Bom, são 7h15. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Dá para falar da novela, não? Da novela? Ah, claro! Você quer uma trilha sonora para abertura aqui Não perca nos próximos capítulos. Quais serão? Garotinho sem restrições. Vamos lá. Novela do Tornozeleira Eletrônica, né? Como a gente está acompanhando aí há muito tempo já, depois da decisão de primeira instância que determinou medidas restritivas ao ex-governador Antônio Garotinho. Entre essas medidas restritivas está a colocação de tornozeleira eletrônica, uma medida que o Garotinho encara como mais severa, porque ele acha que é uma humilhação. Ele diz, tudo bem, tentar bloquear 18 milhões que eu não tenho, segundo ele, tentar bloquear 18 milhões, tudo bem, impedir que eu saia à noite, tudo bem. Agora, botar a tornozeleira é para humilhar. A colocação dele é muito essa, de que a colocação da tornozeleira seria para humilhar. Isso sobe, ele entra com recurso em segunda instância e consegue afastar isso aos 45 do segundo tempo, na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. No VAR. Chega ali na Câmara Criminal, não suspende porque analisou o mérito. É porque quem é o presidente da primeira Câmara? Sveiter, que tem uma série de processos envolvendo o Garotinho, então você discute ali a questão da suspeição do Sveiter. Beleza. A relatora do processo fala, olha, a primeira Câmara Criminal está impedida de julgar, então vamos mandar para sortear de novo. Caiu na 7ª Câmara Criminal, que é do Ciro Darlan, uma outra figura também conhecidíssima. Muito conhecida. No histórico aí da política fluminense. Quando vai para a turma do Ciro Darlan, o que acontece? As medidas ontem foram mantidas, as restrições, a suspensão das medidas, tanta restrição, mas o que a gente confunde? Você já não sabe a suspensão das medidas restritivas foram mantidas, estão suspensas as medidas restritivas, mas a turma do Ciro Darlan, a 7ª Câmara Criminal, manda de volta para a primeira Câmara, que não pode julgar. Então tá uma dúvida pra gente que acompanha o processo. Por isso que é uma novela, porque a gente não sabe qual é o próximo capítulo agora. Se a primeira já disse que não pode julgar, a 7ª mantém as restrições suspensas e manda de volta pra primeira, por quê? Vamos perguntar ao TJ o que aconteceu. Aí a gente manda um e-mail pra assessoria do TJ. Qual é a resposta da assessoria de imprensa? A gente não teve acesso ao acordo, só na semana que vem para saber como isso vai ficar. Então, a novela na semana que vem, vocês estarão aqui discutindo mais um capítulo. Não perca o próximo capítulo, Garotinho sem restrições. Bom, agora sim, depois dessa, a gente está, né? Porque afinal de contas, a gente vai conversar com o superintendente do PROCON, e aí eu quero conversar para saber quais são os nossos direitos de cidadão perante essa turmazinha aí da política, se também exerce, né? Se a gente também pode ser considerado consumidor nessa história. Afinal, a gente paga os impostos, né? Deveria ter alguma coisa. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava.